Vamos falar do cara do jogo, então. Eu acho que agora dá. Porque talvez seja o jogador do São Paulo que mais vai do céu ao inferno. Amor e ódio. Numa semana a outra, né? Você Reinaldo. sente isso nas transmissões? Você já falou com ele? Conta pra gente a sua visão sobre o Luciano. Você tá aí com o almanac na mão e tal. Vem. O cara tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo. 93 gols com a camisa Sabe? do São Paulo. E assim, ele gosta de jogo grande, né? Ontem você pode falar, não era um jogo de mata-mata, mas o jogo foi ganhando um pouco dessa cara, Sim. né? De um Brasil e Argentina, né? Eu acho que assim, quando o São Paulo faz 1-0, o São Paulo tem chances ali de fazer 2-0. E se tivesse feito 2-0, talvez o jogo teria ficado... Mas aí, até engraçado, né, cara? Quando às vezes a gente acerta nos comentários, né? Eu falei um pouco antes, falei, ó, São Paulo tá criando oportunidade, mas jogo de Libertadores é traiçoeiro. Os caras estão aqui, vindo aqui, não tem muito o que fazer aqui, mas de repente não bate e rebate. E aí o cara dá um chute, a bola vai no pé do cara dentro da área ali, sozinho, o cara faz 1-1 e aí muda toda a cara do jogo. O Arboleda não sai. E eles ainda estavam brigando por Sul-Americana, né? Então, e tinha isso. Tinha esse contexto. Então, assim, ele gosta desse tipo de jogo, né, Arnaldo? Ontem não era um jogo de mata-mata, tem até uma estatística, ele tem 93 gols, se eu não estiver enganado, porque foi atualizando, acho que ele tem 23 gols em mata-mata. É foda. É muito gol, cara. Fora os gols de 1-0 de vitória, né? Isso. Pontos Mas aí que tá, o torcedor, ele não olha esse tipo de coisa, né? Então, E ele é um cara que, assim, ele gosta desse tipo de jogo e o que você falou, ontem pra mim ele entrou, assim, impressionante, né? Impressionante. Entrou muito bem, muito bem. Então, mas isso que você tá falando tem a ver, eu acho, na minha avaliação do Luciano, é que ele, quando ele tá concentrado, quando ele tá com sangue nos olhos, ele vai bem. Mas em jogos normais, vamos dizer assim, muitas vezes ele não tá tão concentrado assim. Ele começa a errar passe fácil, ele começa a se perder taticamente. Talvez entre isso acontece demais. Talvez entre um pouco no que o Arnaldo falou, né? Do clima do estádio, às vezes mexe um pouco com o cara, porque ontem realmente é engraçado, né, Arnaldo? Eu acompanho vocês aqui falando e você fala de coisas dos públicos, né, cara? 2005, no jogo antes do São Paulo e River Plate, procura aí, não sei se chega em 2005 aí. É o São Paulo, momento. São Paulo e Botafogo. Certo. Eu fui pra comprar o ingresso do jogo do River Plate, fiquei nesse São Paulo e Botafogo. Foi 1-0 gol do Paulo Matos. Paulo Matos da base, um pontinha. E tinha o que naquele jogo lá? Não tinha, sei lá. Não tinha 10 mil, 8 mil, sei lá. Menos, eu acho. Então, assim, é engraçado, né? E eu acho isso maravilhoso. Como o torcedor hoje olha 35 mil, acha pouco. Isso é uma coisa... mas isso é uma coisa que mudou, né? O São Paulo é uma coisa mais legal. E aí o clima, eu acho que isso, a questão do Luciano tem um pouco disso também. Ele precisa desse clima, dessa coisa. E eu acho que são características de jogadores. Dúvida, é um pouco do que a gente falou dos caras da base. E acho que vale também para os jogadores mais experientes, do cara precisar ascender ali com uma situação diferente de jogo, esse tipo de coisa. Mas é um cara que eu não contesto, cara. Eu acho que é um cara que fez gols importantes, que vai pro banco e tá tudo bem. É uma coisa história que ele não vai pro banco, ele vai pro banco toda hora. Tem outra coisa, sempre falo na transmissão, há um bom tempo eu venho falando isso para as pessoas. Eu tenho até medo de não zicar, mas no início da chegada do Luciano, ele se machucava muito. Ele teve várias lesões recorrentes, ficava muito tempo. Ele há um bom tempo não se machuca porque ele está muito mais forte. Ele passou a se dedicar na parte física. Ele não. Olha o que acontece com os outros jogadores. São Paulo ao DM tem lesão pra caramba e o Luciano não se machuca. Ontem até ele tomou aquela pancada lá. Mesmo e assim, né, continuou Maurício, com o muita gente tornozelo. fala, ele não fala. Você pode contar com ele. Ele aquela coisa do dentro de campo, de cobrar e tudo mais. Cara, quem tava na entrevista sábado depois do 2-0 do Mirassol lá na zona mista foi ele. E é só você pegar também, né? Esse é outro trabalho. Isso é verdade, se ele não foge do... Esse é outro trabalho do São Paulo, né? Como qualquer clube, só divulgam os tais bastidores quando o São Paulo ganha. Mas dá para notar que quando o São Paulo ganha ou perde, o líder desse time é o Luciano, sem o Rafinha. Não é o Caleri, não é o Lucas, não é o Luiz Gustavo, não é o Rafael, é o Luciano. E nas rodas, várias vezes, ele está ali na reserva, puxando o time. Então, ele tem tido um papel muito importante. E muitas vezes eu acho que ele é subestimado por essa situação. Além desses dados todos de gol, né? Que parece uma coisa... Nossa.
qualquer, mas poucos jogadores no elenco do São Paulo atual sabem fazer gols. Exato. E ele sabe fazer como poucos, né? Então... Não, e assim, quando chegar a 100 gols com a camisa do São Paulo, vocês outro dia trouxeram outro cara que conhece um pouquinho de número, o tal do Michael Serra. Esse aí um abraço pra ele, é patrimônio do São Paulo. Cara, são poucos jogadores que têm 100 gols com a camisa do São Paulo. Pouquíssimos, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sabe? Eu acho que é um cara que tá há um bom tempo, chegou com uma desconfiança, ninguém queria quando ele chegou, né? Todo mundo contestou a troca que foi feita. Com o Everton, mérito do Diniz, hein, Diniz? Eu sei disso, devo isso a você, meu velho, sei disso. Então eu acho que é um cara que... Mas é isso, torcedor é muito isso, né? É um pouco do que o Maurício falou. É muito sobre a bola entrar ou não entrar, é muito né? Se um jogo que fica uma expectativa muito grande, a coisa não acontece. Então eu acho que faz parte também, mas é isso que eu te falo. Em alguns momentos, eu não sei se vocês têm essa sensação. Em alguns momentos é difícil ficar acompanhando. E de novo, eu acho que cada um torce da forma como quiser, mas tem alguns momentos que é complicado porque é muito pra baixo ali. É muito aquela coisa sim. E a gente tá ali pra passar empolgação, né? Vem com a gente. É um pouco do que as brincadeiras que eu sei que vocês fazem. Manda uma chuva de bandeirinha, faz isso, faz aquilo, vamos motivar de alguma forma. É ver o jogo, ver o jogo junto. É uma outra experiência que as pessoas estão tendo, podendo fazer a sincronização com as imagens. Isso. Outra experiência. E não é todo mundo que gosta, mas tem muita gente que prefere ver assim. Né? E isso é muito legal, porque a gente consegue ver jogo junto, criar uma comunidade para ver jogo com você como mediador, mas pessoas ao redor do mundo. Isso é muito legal.